Nesta aula, vamos corrigir o exercício proposto na aula anterior. Número 2. Calcule a área superficial do sólido gerado quando a curva y igual a x ao quadrado sobre 4p é girada ao redor do eixo y entre x igual a 0 e x igual a 2p. Como a expressão da função é um polinômio de segundo grau e o termo quadrático é positivo, a constante p é positiva. O gráfico da função é uma parábola côncava para cima. O f de 0 é igual a 0 ao quadrado sobre 4p, que é igual a 0. Então, o gráfico da função passa pela origem. O f de 2p é 2p elevado ao quadrado sobre 4p. 2p ao quadrado dá 4p ao quadrado sobre 4p. Cancela o 4, cancela um dos p's, então dá p. Então, o gráfico também passa pelo ponto x igual a 2p e y igual a p. Girando o gráfico da função em torno do eixo y, no intervalo considerado, o sólido de revolução terá o aspecto mostrado. Ao contrário dos exercícios anteriores, neste, o giro foi feito em torno do eixo y. Quando fatiarmos horizontalmente o sólido, o raio médio do tronco de cone infinitesimal é o valor da coordenada x no ponto. E a variável de integração agora é y. Então, devemos expressar x em função de y e derivarmos essa expressão em relação a y. Resolvendo a função para x, y é igual a x ao quadrado sobre 4p. Multiplicando cruzado aí, x ao quadrado vai ser 4py. Se a gente tirar a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4py. Raiz quadrada de 4 é 2, então dá mais ou menos 2 raiz quadrada de py. Uma das funções está no primeiro quadrante e a outra no segundo quadrante. Qualquer uma delas, girada ao redor do eixo y, dará origem ao mesmo sólido de revolução. Então vamos trabalhar com a função do primeiro quadrante, a função positiva. Escrevendo na forma exponencial, agora o f de y, que é o x, vai ser 2 e raiz quadrada de py vai ser py elevado a meio. Derivando essa expressão em relação a y, o f' de y vai ser 2 vezes. E a derivada de py elevado a meio vai ser meio vezes py elevado a menos meio. E eu tenho que multiplicar pela derivada do que está dentro dos parênteses, que é a derivada de py é p, que é uma constante. Dá para cancelar o 2 e fica p em cima e embaixo fica a raiz quadrada de py. A derivada não está definida em y igual a 0, mas é contínua no intervalo considerado. Então, a área do sólido de revolução pode ser calculada por A igual a integral de A até B, de 2πx agora, o raio agora é x, raiz quadrada de 1 mais o f' de y ao quadrado vezes dy. A variável de integração agora é y. Neste caso, ela se torna A é igual a integral de 0 até p, que é o intervalo onde varia o y, vezes de 2π vezes 2 raiz quadrada de py, que é o x, vezes raiz quadrada de 1 mais p sobre raiz de py, que é o f' de y elevado ao quadrado vezes dy. Esse 2π vezes 2 dá 4π, que eu posso colocar para fora da integral de 0 até p, de raiz quadrada de py, vezes raiz quadrada de 1 mais p ao quadrado é p ao quadrado, e raiz quadrada de py ao quadrado é py, tudo isso vezes dy, que dá 4π, integral de 0 até p, de raiz de py, vezes raiz quadrada de 1 mais. Eu posso cancelar um dos p's do numerador com o de baixo, vai ficar p sobre y vezes dy, que dá 4π, integral de 0 até p, de raiz de py, vezes, se eu tirar o mínimo múltiplo comum aí, dá y. Y dividido por 1 dá y, vezes 1 dá y, mais y dividido por y dá 1 vezes p, dá p, vezes dy, que dá 4π, integral de 0 até p. Eu posso separar esse produto dentro do radical
como um produto de dois radicais. Fica raiz quadrada de P vezes raiz quadrada de Y vezes... E eu tenho aí a raiz quadrada de uma razão. Eu posso fazer a raiz quadrada de cima sobre a raiz quadrada de baixo. Então fica raiz quadrada de y mais p sobre raiz quadrada de y vezes dy. Dá para a gente cancelar o y, o raiz de y. E esse raiz quadrada de p, que é uma constante, eu posso passar para fora. Então fica 4π raiz quadrada de p, integral de 0 até p, de raiz quadrada de y mais p dy. Vamos resolver a integral por substituição de variáveis. Vamos chamar a expressão dentro do radical de u. Então, o u é y mais p. Derivando em relação a y, du dy vai ser a derivada de y é 1 e a derivada de p é 0, que é uma constante. Então, du dy é igual a 1. Daí eu concluo que o du é igual a dy. Substituindo na integral, fica 4π raiz de p integral de raiz de u du. Que eu posso escrever como 4π raiz de p integral de u elevado a meio vezes du. E dá 4π raiz de p vezes a integral de u elevado a meio, u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Que dá 4π raiz de p vezes, aí a divisão de fração é o primeiro vezes o inverso do segundo, o inverso de 3 meios é 2 terços, e u elevado a 3 meios é raiz quadrada de u elevado a 3. Fazendo as multiplicações aí, 4π vezes 2 dá 8, então fica 8π sobre 3, raiz de p. E eu já vou voltar para a variável original, o u, que é y mais p. Então fica raiz quadrada de y mais p elevado ao cubo, que eu vou integrar de 0 até p. Que dá 8π sobre 3, raiz de p, vezes... Quando o y for p, vai ser raiz quadrada de p mais p elevado ao cubo, menos, quando o y for 0, raiz quadrada de 0 mais p elevado ao cubo. Que dá 8π sobre 3, raiz de p. P mais p dá 2, então fica raiz quadrada de 2p elevado ao cubo, menos 0 mais p é p, raiz quadrada de p elevado ao cubo. Que dá 8π sobre 3, raiz de p. Raiz quadrada de 2p elevado ao cubo é 2p raiz de 2p, menos raiz quadrada de p elevado ao cubo dá p raiz de p. Que dá 8π sobre 3 raiz de p. Eu posso dividir do mesmo jeito que eu fiz antes. Raiz de 2p é raiz de 2 vezes raiz de p. Então fica 2p raiz de 2 raiz de p menos p raiz de p. A gente pode colocar agora o p raiz de p em evidência. Então fica 8π sobre 3 raiz de p vezes p raiz de p vezes 2 raiz de 2 menos 1. Então dá 8π sobre 3 vezes 2 raiz de 2 menos 1. Eu vou ter um raiz de p vezes raiz de p dá p, vezes o outro p dá p ao quadrado. Então fica 8π sobre 3 vezes 2 raiz de 2 menos 1 vezes p ao quadrado. Agora, tente fazer o seguinte exercício. Número 3. Calcule a área superficial do sólido gerado quando a curva y ao quadrado sobre 4p é girada ao redor do eixo y entre x igual a 0 e x igual a 2p, agora integrando em relação a x. Nós resolvemos integrando em relação a y. Agora, tente resolver, mas integrando em relação a x.